Olá pessoal, tudo bem? Hoje viemos mostrar um pouquinho aqui de um pedacinho da França no Brasil. Nosso cliente, a Sabor de France, que está instalado aqui em São Paulo. E a gente veio mostrar para vocês como eles fazem os pães especiais deles, fermentam, assam e congelam com a nossa solução Frigocenter, levando o máximo de eficiência energética. Então vem comigo, a gente vai conhecer a planta a partir de agora, vem! E agora estamos aqui na área produtiva do nosso cliente, né? Onde vocês podem ver, nós temos 3 túneis estáticos, né? Uma das formas principais de congelamento de pão. O pão, por ele ser assado, ele pode ser congelado tanto em túneis estáticos quanto em túneis contínuos, né? Uma característica do congelamento do pão assado é justamente a carga térmica contra o volume de pão. Ou seja, ele tem uma carga térmica menor do que o pão cru, porém com muito mais tempo de retenção, ou seja, a gente acaba precisando ou de túneis estáticos como esse, ou então de um girofreezer, que é um túnel de linha contínua. Estamos aqui também para mostrar para vocês que este cliente ele trabalha com carrinhos, então ele coloca os pães assados já em carrinhos como esse, carrinho tipo esqueleto de inox, e aí ele insere dentro do túnel, que já está a menos 30 graus, o produto dele sai quente. Ele sai da temperatura de forno, que é mais ou menos 180 graus, vem para cá, aqui ele chega na casa de 70, 80 graus, e aqui dentro ele vai para o ambiente de menos 30. Ele vai congelar aí em cerca de 1h30, 2 horas. Característica de cada pão tem seu tempo de retenção diferente. Portanto, você vai ver pães assados aí a partir de 1h30, 2 horas, 2h30, em túneis estáticos como esse. Agora eu vou mostrar para vocês como é o túnel aqui dentro. Vem pessoal, nosso túnel estático. Esse túnel tem um evaporador de teto com alta vazão volumétrica que faz o pão assar na temperatura correta e numa velocidade controlada. Ele também é projetado para caber a quantidade de pão que o cliente fabrica por hora. É isso aí pessoal, mais um produto Frigocenter aqui com o cliente trabalhando o túnel estático para pães assados. Pessoal, agora estamos aqui para apresentar para vocês os controladores desses carinhas aqui, dos nossos túneis estáticos, né? Eles têm controlador da Coel, que vai fazer o controle de temperatura, de degelo, de tempo de que o pão ficará aqui dentro do nosso túnel de congelamento. Você tem aqui, de fácil visualização, lâmpadas que vão indicar se tem alarme ou o funcionamento de cada componente, se ele está em degelo, se ele está em refrigeração e se ele está ligado. E aqui a gente já vai ter a temperatura mostrada do túnel internamente, e você vai ter também aqui se a rede trifásica está ok, se tem algum alarme. Aqui dentro você pode ver também que você tem um driver da válvula de expansão eletrônica que registra o movimento da válvula para garantir o superaquecimento, você não tem um problema no compressor mesmo com o evaporador congelado. Esse carinha controla a válvula de evaporação, garantindo baixas temperaturas e eficiência do sistema, mesmo quando você tem um produto quente entrando, que é a característica do pão assado, ou mesmo quando você tem uma variação de temperatura externa, ou porque aconteceu alguma coisa, por exemplo, na condensação. Esse é o nosso Ultra Congelador 1. Você pode ver que está chegando na temperatura de menos 30 graus. Ali a gente tem o comando de refrigeração ligado e o ventilador ligado. Você conta também com o dispositivo de segurança, um botão de emergência tipo cogumelo e um botão rotativo de liga e desliga. Temos aqui também o controlador da nossa câmara de estocagem. Hoje a gente tem uma câmara com esse pé direito de quase 9 metros de altura, onde é estocado todos os produtos já congelados do nosso cliente.
O nosso painel indica a temperatura de menos 20 graus, né? Você vê que é uma câmera de alta intensidade de abertura de portas, mas mesmo assim ela consegue se manter aí a menos 20 graus. E agora nós vamos verificar dentro do quadro como está. Vocês podem ver que aqui a gente tem um barramento principal de 380, onde tem o nosso disjuntor de proteção e a distribuição de todos os circuitos que fazem o comando dos evaporadores, os disjuntores motores, disjuntores dedicados para o comando dos evaporadores e para o controle da câmara de congelados. Aqui vocês podem ver também os contatores de degelo, que faz a parte de degelar a resistência elétrica do nosso painel, e o controlador da válvula de expansão eletrônica. Agora a gente tem um detalhe nesse quadro. Vocês podem ver que esse lado aqui está aceso, controlando menos 20 graus, e esse lado aqui está apagado, porque esse quadro está preparado para receber, numa próxima expansão da câmara, mais 2 evaporadores, e assim manter os menos 20 graus por toda a câmara. Pois é, pessoal, entrando aqui na câmara de estocagem de produto congelado, vocês podem ver que nós temos 2 evaporadores que contam com degelo elétrico e a temperatura de menos 20 graus. É bastante frio aqui, hein? Chegamos na casa de máquinas. Aqui nós temos tanto a máquina que trabalha tocando aquela câmara fria, quanto as demais máquinas que tocam os túneis de congelamento, né? Nós temos máquinas da linha Adapta, que contam com 2 compressores de 18 HP de simples estágio. Esse compressor foi especificamente desenvolvido e pensado para essa aplicação devido às altas variações de temperatura que o túnel sofre por entrar com um produto assado, e no caso da câmara de congelados, por poder contar com longas linhas e não ter problema, por exemplo, num alto fluxo de armazenamento de produto, de ter um alto impacto de temperatura nesse caso. A gente pode ver aqui que ela conta com condensação à água, o que torna menor o seu gasto energético. Pessoal, esse é o quadro do nosso equipamento da linha Adapta, e por dentro ele é assim. Ele tem essa IHM que vai mostrar para você todos os alarmes, todo o funcionamento do compressor, se ele está ligado ou desligado, e aqui dentro nós temos todos os componentes do nosso quadro. A gente possui um barramento também de 380, todos os dispositivos de segurança. Aqui está nosso CLP, que a gente consegue controlar todos os parâmetros da máquina e visualizar a saúde dela através do Iron. E nós temos também um inversor de frequência responsável por fazer a variação da rotação da máquina, economizando energia sempre que possível. Essa é uma máquina Adapta com inversor de frequência no primeiro compressor e o segundo compressor com partida PW. Nesse caso, a máquina está sempre flutuando, buscando um PID ali para manter a temperatura da câmara sempre em torno de menos 20 graus. A gente pode verificar também via Iron, que é o software supervisório que o cliente tem nessa obra, o histórico do gráfico de temperatura dessa câmara. Além disso, os túneis de congelamento também foram pensados para serem um compressor de 18 HP. Nós reduzimos os túneis e trabalhamos com eles numa carga térmica para que o compressor de 18 HP fosse o compressor ideal para esse cliente. Por quê? Nesse caso, quando o cliente for substituir os túneis estáticos por um girofreezer, a gente também vai conseguir aproveitar essas mesmas máquinas para poder tocar a expansão da câmara fria. Essa instalação
a instalação extremamente eficiente, com os diferenciais da nossa IHM, o sistema núcleo DX adapta. A gente tem também o inversor de frequência, condensação à água, tudo de mais moderno para que a gente possa trazer para você, cliente, uma bela experiência em refrigeração, um sistema bastante robusto, industrial, e que economiza muita energia e deixa os nossos clientes sempre contentes com trazendo essas novidades no nosso ramo também de refrigeração. Pessoal, muito obrigado. Estamos aqui encerrando. Obrigado, pessoal do Sabor da França, por ter permitido aí a gente gravar. Um abraço para todo mundo e até mais.